Oi pessoal, eu sou o Felipe Eu sou o Deide. e essa é a Lua de Nós Dois. Galera, já se inscreve no nosso canal Deixa o like. e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês como que foi pra gente sair da casa dos nossos pais. Só que aí a gente vai ter que voltar lá atrás de como foi quando a gente começou a morar junto. Porque os pais do David, entre aspas, se tornaram os meus pais também nessa história. Então, pra mim foi meio complicado, né? Porque eu nunca tinha vivido isso. Nunca tive a experiência de sair de casa assim. Vou dormir fora é uma coisa, mas ter a sua própria casa, suas próprias dívidas, contas e tudo mais. Então é uma obrigação que eu nunca tive experiência nisso. Mercado, nem vou falar nada. Depois eu comento, mas depois. Mãe. A vida não faz o menor sentido. Pra mim, a opinião do meu pai e da minha mãe sempre importou bastante. Da minhas irmãs nem tanto, né? Porque são irmãs. Então a irmã quer puxar saco, enchendo o saco dos outros. Mas é isso. Pra mim, foi uma experiência bem diferente. Porque eu estava com o amor da minha vida, mas o amor da minha vida também estava na minha casa. Então, minha mãe, meu pai, irmã. Então é complicado deixar quem você ama nessa casa. Mas se você quer crescer mentalmente, quer ser uma pessoa responsável, você tem que ter essa oportunidade, essa força e vontade de querer sair de casa. A minha experiência foi essa, eu achei meio complicado, fiquei muito estressado também, tipo, com a opinião dos outros, do meu pai. Fiquei meio chateado também, mas depois eu entendo a parte deles, de tudo isso, da minha mãe. E tá bom, eu estava no novo trabalho, estava com uma nova casa, estava com a minha princesa, então isso motivou eu cada dia mais a ser uma pessoa melhor, meu comportamento, minha cabeça mudou bastante, e eu consegui crescer um pouquinho, né? Não só do lado, como ele fala, né? Ele fala que tô gordo. Ele fala. A senhora é atriz, é? Sou atriz. Agora começamos uma academia, hoje ia ser o terceiro dia. Isso, mas a gente teve que gravar. Estamos mortos. Não, eu tô mais, né? Porque eu trabalho hoje, ele fica em casa. Mas não entrando nesse assunto, mas é isso. Desde o começo, a minha mãe e ele sempre foi bem unidos. Começaram a fofocar de mim, de todo mundo, minha família inteira. Ai. Foi. Aí ele começou a ficar em casa, minha mãe ficava sozinha, eu ia trabalhar o dia inteiro. Tá, mas tudo isso tem algo por trás. Como aconteceu. Vai. Na verdade, como a gente comentou no outro vídeo, que a gente vai deixar no card aqui em cima, que foi como nós nos conhecemos, eu morava em Pirassununga e o David morava aqui em Leme. E o que aconteceu? Em Pirassununga eu tive alguns problemas, onde eu morava e tudo mais, coisas que não vêm ao caso. E eu já estava desempregado fazia um tempinho, fazia uns 3, 4 meses por conta da pandemia que tinha estourado. Foi tipo o ápice do coronavírus no Brasil. Por conta do desemprego e tudo mais, eu meio que sentia a necessidade de voltar para casa da minha mãe para não dar gasto na casa dos outros. E já que eu não conseguia me manter, eu precisava de um lugar para eu ficar meio que despreocupado, mais tranquilo com relação a isso. Mesmo já tendo conhecido ele, a gente chegou a conversar e eu cheguei, no caso, né, na decisão de que o melhor seria voltar pro Piauí. Pra quem não sabe, minha mãe mora no Piauí, em Picos. Voltar pra casa da minha mãe. E a gente conversou, eu falei pra ele que talvez depois que a pandemia passasse, que tudo normalizasse, aí eu voltaria pra cá. E aí sim eu poderia conseguir outro emprego. E aí erguer minha vida, montar uma vida junto com ele aqui em São Paulo novamente. Aí eu não quis, né? Claro. Comecei a chorar, aí tentei Ele chorou. arrumar uma outra opção, até que ele arrumou uma mais próxima, que era em São Paulo, com a irmã dele. Isso, é verdade, eu tinha esquecido disso. Foi. Aí nós pensamos em, na verdade, ao invés de ir pro Piauí, eu ir pra São Paulo, que era a casa da minha irmã. Só que por fim, o David conversando com a mãe dele, com o pai dele, chorando e tudo mais, Consegui. eles decidiram deixar que eu passasse um tempo na casa deles. Porém, eu meio que de primeira recusei esse convite, porque eu pensava, não vai ser diferente de estar na casa de qualquer outra pessoa, vou continuar dando gastos, isso e aquilo, eu tô desempregado. Aí a mãe dele comentou que não, que tudo bem, que também emprego a gente não arruma de uma hora para outra, que eu podia ficar uns 3 meses lá, e aí se eu não arrumasse um emprego, aí sim eu poderia pensar em outra alternativa, mas de início eu poderia ficar na casa deles.
Aí começou a mandar currículo. Mandava currículo de todo lugar. Até que quando conseguiu o primeiro emprego, né? Isso. Que foi com Na verdade, eu consegui algumas entrevistas nessa Não entrega passou. de currículo. E eu não passei nesse processo seletivo. Ruim. Mas como a gente tava nesse desespero, talvez. Foi. Acho que Desespero. Pra arrumar um emprego, eu aceitei a proposta de uma amiga de cuidar de um senhor da família dela. Beijo, Emily. Isso. E aí eu fui cuidar desse senhor. Eu nunca tinha enfrentado uma situação assim. Mas eu fui com a cara e a coragem e com a necessidade de estar trabalhando. A mãe do David, eu lembro que ela nem aceitou Nossa. direito na época. Ela Aí não ficou queria. revoltada, porque ele ia voltar pra Pirassununga, na verdade. Isso. E ela não queria meio que eu me afastasse, porque meio que eu me tornei uma companhia pra ela ali dentro da casa deles. E ela achava, tipo, muito pesado. Ela pensava como minha mãe, que tipo, se você estudou, se você fez isso, se você fez aquilo, você vai agora cuidar de outra pessoa, se prestar a esse papel. Mas, infelizmente é o que tinha, né? Não, infelizmente. Infelizmente. Eu levo como um aprendizado muito grande da minha vida, que tem muito a ver, porque 2 meses depois, esse senhor, infelizmente, ele faleceu. E na mesma semana em que ele faleceu, me ligaram pra eu trabalhar na área da limpeza. Então, meio que cuidar daquele senhor me preparou pra estar dentro de um hospital, pra lidar com tudo que acontece dentro de um hospital hoje em dia. E aí eu fui contratado pra zeladoria, isso no prazo em que eles me deram. 3 Tudo meses. Isso aconteceu em 3 meses. Eu morei com eles Na verdade, foi 1 mês. menos. Aí eu chorei, foi 2. E depois minha mãe acostumou, queria um outro filho. Aí foi. Ai, ai. Não importa. Enfim, eu fiquei outubro, novembro e dezembro. Em dezembro eu arrumei o emprego e aí comecei a trabalhar. Hoje eu não tô mais na zeladoria, eu consegui uma promoção, hoje eu sou recepcionista. Isso. Esses 4 meses de convivência que a gente Foi teve dentro da casa 4 dos seus meses. pais, serviram bastante pra gente se conhecer mais. Quando o David comentou no vídeo como nós nos conhecemos, eu tô falando demais? Um pouquinho, tá deixando eu falar. Tá, mas eu vou contar porque eu acho que a história Vai, conta. tá, pende mais pro meu lado. Eu tô brincando. Enfim, como o David comentou no primeiro vídeo que a gente lançou aqui no canal, eu demorei uns 3 meses, 4 meses pra pedir ele em namoro realmente. Foi rápido. Porém, já vinha uma cobrança dele, da família dele, de tipo, e aí, vocês estão namorando ou não estão? O que é isso? Você tá só ficando com meu filho? E da parte dele de às vezes, tipo, pensar que eu não queria nada sério com ele. Mas não é isso. Na minha cabeça era tipo, vamos devagar, porque a gente não se conhece. Pra mim não adiantava a gente começar em uma semana e tipo, quem é o David? É um menino que eu conheci naquela noite, fiquei, fui pra rodoviária e tava aí eu dormindo na também cama não tinha dele essa depois de cabeça, algumas né? horas. É. Sim. E aí, depois de 3 meses só, eu decidi realmente pedir ele em namoro. E isso serviu bastante pra gente se conhecer, pra gente ter certeza de que realmente a gente queria essa vida a dois, um com o outro e tudo mais. Pra mim foi um pouco difícil, porque eu sou uma pessoa difícil, o David também é uma pessoa muito difícil. Eu não sou tanto assim, né? Mas. É sim. E essa convivência serviu bastante pra gente aprender muito um sobre o outro. Então hoje em dia, se ele tá em um dia meio bosta, em um dia não tão legal, só de olhar pra ele, meio que eu sei, ele sabe também quando eu tô triste, quando eu não tô legal. Revoltado. Isso. Meio estressado com alguma coisa. Com tudo. A gente meio que já se conhece nesse nível. Ah, você conhece David 100%? Não. Mas eu conheço o suficiente pra saber que é a pessoa com quem eu quero estar, como eu falei no outro Quer casar, vídeo e quer tudo morrer mais. junto. Em janeiro, a gente decidiu começar a fazer os planos de morar sozinho, de sair da casa dos pais do David. Isso, aí eu também tava pensando. Nossa, vou ter que me esforçar mais, que eu tava sendo efetivado também em dezembro. Uhum. Em dezembro eu fui efetivado no trabalho, aí eu comecei a ganhar um pouco mais. Eu sou rica! Em dezembro foi mais complicado, porque você ia ter que sair de casa, mas mesmo assim tem as festas, tem gasto, tem tudo isso junto. Sim. Mas mesmo assim, né, falando, de janeiro vamos mudar. Não deu certo. Porém, a questão da mudança, a gente já tinha se planejado, se programado pra primeiro eu ir sozinho e depois ele ir. E aí, mais uma vez, é aquela coisa tipo, como assim? Você tá deixando ele pra trás? Não quer nada sério? Ai, Mas não era bem assim. Era realmente pra família dele não sentir esse baque de uma vez, do tipo... meu filho vai sair de casa. Porque eu tenho 21 anos, eu saí de casa em 2014 com 15, 17, 15 16, anos. 15?
Isso, eu tinha 15 anos quando eu saí de casa, mas não saí por briga nem por nada, foi porque minha mãe foi morar no Piauí e eu não me adaptei muito bem, então eu quis voltar pra São Paulo. E aí, tipo, pra mim era muito tranquilo já todo esse rolê de não estar na Mais minha com os casa, pais. não estar com a minha mãe, não estar com meu pai, não estar com os meus irmãos. Mas pra ele não, ele tem 18, fez 18 no ano passado, e era algo muito novo, né? Ia ser a primeira experiência dele, como tá sendo agora a primeira experiência dele. E pra família dele também, de estar longe do filho, de estar longe do irmão. E assim tinha que acontecer. A meu pai ficou meio assim, né? Meu pai, eu nunca fui mais com meu pai, fui sempre com a minha mãe, né? Como sempre. Sim. Eu assistia de madrugada, já contei que eu assistia com ela, fazia montagem em calendário, no Facebook não, não sei qual é a plataforma lá. Eu usava. No Orkut. Acho que é. Aí eu usava isso, beleza. Minha mãe ficou muito próxima. Aí eu comecei a trabalhar, já cortou isso. Beleza. Aí a partir de um tempo eu começou a puxar saco dele. Tá bom, puxou saco. Aí acabou o tempo também. Aí minha mãe conversou com ele e falou que não ia mudar depois de ver essa casa pronta. Eu ia pra lá, né? Mas não deu certo. Minha mãe viu que eu não ia ficar feliz com isso e resolveu, não, se você quer ir, eu dou minha bênção. Aí depois disso, meu pai veio conversar comigo, minha mãe. Antigamente, depois a gente tem que fazer um vídeo sobre isso também. Se vocês quiserem, coloca aqui. Como foi a experiência pra mim de me assumir gay, entre aspas, porque não fui eu me assumir, na verdade. Tá. Depois eu conto, Mas isso vem em outro Mas vídeo. é isso. Aí depois disso, meu pai também me deu a bênção e falou, se você precisar qualquer coisa, igual o pai mesmo faz. Sim, mas uma das teclas que a gente bateu bastante durante toda essa transição, durante todo esse momento que a gente passou dentro da família dele, foi algo que depois a gente até comentou, né, entre nós, do tipo, a mesma coisa que ele ouviu, eu já tinha ouvido muito na minha casa. Ouvido, existe a palavra ouvido? Deixa Tá. quieto. Eu já tinha escutado na minha casa. Não é Os formal. pais dele mesmo que meio que pegaram a frase pra eles do tipo, saiu da minha casa uma vez, não volta nunca mais. E aí isso meio que, ao mesmo tempo que pra eles tinha um impacto positivo, do tipo, ele vai pensar 30 vezes antes de sair daqui, pra gente tinha um impacto muito negativo. Ele não tava querendo, tipo, apoiar a gente, né? Seria como uma falta de apoio, sabe? Se renegando a aceitar tudo isso que a gente tava passando, tudo isso que a gente tava decidindo na nossa vida. E o que a gente tentou explicar pra eles foi que, por mais que eles tivessem uma boa intenção com isso, ou tivessem um intuito diferente em estar soltando essa frase de sair uma vez e não volta nunca mais, isso às vezes ia ter um impacto um pouco negativo Na nossa visão. na nossa visão. Foi na nossa visão, porque na visão do meu pai isso aí era uma brincadeira. Não, isso não. Foi uma brincadeira. Essa parte não. Sim. Não. Ele falou por fora. Não, essa parte não. Essa parte não. E sua mãe, no dia que a gente tava conversando, ela chorou e falou, é verdade. Então, ó, boato fofoca aqui, vai. Enfim, o que eles não percebiam é que ao falar isso pra eles, e às vezes os pais não percebem, como minha mãe também não percebeu quando meus irmãos foram sair de casa, quando eu fui sair de casa, que ao soltar essa frase pra meio que intimidar a gente a sair de casa, a tomar aquela decisão, eles talvez estavam prendendo a gente num ciclo que não fosse tão saudável, que eu acho que nenhum pai deseja para um filho. Porque se por um acaso aquela vivência fora de casa não desse certo, eu teria uma insegurança muito grande em voltar para um lugar onde disseram para mim que eu não poderia voltar se eu saísse. E aí o pai dele brinca, eu acho, espero, que se um dia eu encostasse a mão no filho dele, Ele bate, ele meu pai bate. ele me mataria. Sim. E quando ele soltou isso, veio muito automático na minha boca. Depois a gente conversou também sobre isso em outro dia. Mas eu falei, cara, você acha que realmente, se um dia eu encostar a mão nele, depois disso que vocês falaram, você saberia de alguma coisa? Você ia ficar sabendo pela boca do seu filho? E aí ele brincou na hora e tal, mas a mãe dele respondeu que não. E assim, realmente isso iria acontecer. Se um dia, se eu tivesse esse comportamento agressivo, se eu fosse essa pessoa com esse tipo de comportamento e chegasse a agredir ele ou ele me agredir, por ter ouvido uma frase dessa, essa pessoa que soltou essa frase seria a última pessoa para quem eu pediria ajuda. Eu acho que às vezes é no que se baseia um relacionamento abusivo, muitas das vezes, né? Todas as vezes, né? Por saber que você não tem um apoio Não tem ali, onde que você ir, não na vai verdade, saber também, com né? quem contar numa situação dessas. E aí foi o que a gente tentou passar pra eles e fazer eles entenderem. Que ao soltar essa frase, eles não estavam ajudando, nem deixando de ajudar. Eles estavam, talvez, criando uma situação que poderia vir a acontecer. Depois de um mês, que quando chegou fevereiro, a gente mudou. A gente alugou a nossa casa, a gente começou a comprar os nossos móveis, apareceu um dinheirinho extra também, né? Então deu tudo certo. E a gente continuou morando junto, a gente continuou morando sozinho. Hoje a gente frequenta a casa dos pais dele. Eles vêm aqui entenderam bastante, né? Isso.
A gente conversa com a minha mãe liga todo dia também. E a nossa relação é muito boa. Então, quando a gente quer fazer um churrasquinho, a gente vai pra lá. Quando eles querem vir pra cá, eles vêm pra cá. E sem problema nenhum. E daqui pra frente, só crescer, né? Com certeza. A nossa relação também melhorou bastante depois que a gente saiu de lá. Não por ser a casa dos pais dele, mas porque quando a gente convive com muitas pessoas, os problemas das outras pessoas refletem no nosso relacionamento. Então, desde que a gente veio morar sozinho, a gente sentiu essa diferença das brigas, discussões Com bobas tudo isso, e né? tudo mais, né? A gente espera que a nossa experiência sirva de inspiração pra vocês, sirva pra quando vocês forem passar por essa experiência, que vocês pensem, que vocês reflitam e talvez saibam conversar com essas pessoas, porque da mesma forma que não é fácil pra gente, não é fácil pra eles também. Então é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Um beijo de princesa. Até o próximo vídeo. Já olhou pra lua hoje?